Você assiste hoje no programa Grandes Julgamentos o processo que aprovou sem restrições a continuidade das pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. Apesar de dividir opiniões, o processo de declaração de constitucionalidade da Lei de Biossegurança pelo Supremo permitiu que o Brasil passasse a integrar a lista de países que já permitem os estudos científicos. A linha de pesquisa com célula-tronco embrionária é uma realidade hoje no planeta. Então, assim, como que o Brasil poderia ficar fora disso, né? Agora a gente tem que trabalhar também para que um dia toda a população se beneficie disso. Porque sabe o que iria acontecer? As pessoas que têm recurso iriam buscar tratamento fora do Brasil. E aquelas que não têm sobrariam aqui com a paralisia, a deficiência. Então, o fato do Brasil ter aprovado esse tipo de pesquisa demonstra assim, até uma democratização de um futuro tratamento. A outra coisa extremamente importante é que logo depois que a lei foi aprovada, houve muitos projetos de pesquisas que abriu um edital e muitos projetos de pesquisas com células-tronco receberam verbas para fazer pesquisa justamente com células-tronco. Quem mora em São Paulo já tinha a possibilidade de fazer pesquisas com células-tronco ou com outras pesquisas, porque nós temos a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas para o resto do Brasil, muitos pesquisadores não tinham verba nenhuma para fazer essas pesquisas. E houve então um edital de verbas federais pela primeira vez, para justamente fazer pesquisas com células-tronco, e que estava amarrada à Lei de Biossegurança. Eles diziam, bom, se a lei foi aprovada, nós vamos fazer o edital, e realmente o edital saiu logo depois. A Constituição, no artigo 6º, faz da saúde um direito fundamental. E nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. A história é impiedosa, não poupando posturas reveladoras de atos omissivos. Cumpre a esta Corte a guarda da Constituição Federal e a estará implementando a todos os títulos, sob as mais diversas óticas, vindo a julgar improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a esperança, sem a qual a vida do homem torna-se inócua. Bem o disse a pró-reitora de pesquisa e coordenadora, já citada, do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, professora Maiana Zates, ao ressaltar nas páginas amarelas de Veja que a terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da medicina regenerativa. Entre as áreas mais promissoras está o tratamento para diabetes, doenças neuromusculares, como as distrofias musculares progressivas e a doença de Parkinson. Com as células-tronco, também se poderá promover a regeneração de tecidos lesionados por causas não hereditárias, como acidentes ou pelo câncer. Digo eu, então, que se aguarde o amanhã, não se apagando a luz que no Brasil surgiu com a Lei 11.105 de 2005. Acompanho o presidente e o ministro relator no voto proferido e os que o seguiram, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, assentando, portanto, a harmonia do artigo 5º da lei atacada com a Constituição Federal, notadamente com os artigos 1º e 5º e com o princípio da razoabilidade. É como voto. Em quase 40 anos de carreira na área jurídica,
inicialmente como membro do Ministério Público paulista e agora como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Esse julgamento, que é efetivamente histórico, porque nele estamos a discutir o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando, sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, como o direito é capaz de conferir dignidade às experiências de vida e também aos mistérios insondáveis da morte. Esse notável voto do eminente ministro Carlos Brito representa a aurora de um novo tempo, impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza. Significa a celebração solidária da vida e da liberdade e restaura em todos nós a certeza de que milhões de pessoas não mais sucumbirão à desesperança e à amarga frustração de não poderem superar os obstáculos gerados por patologias gravíssimas, irreversíveis e incuráveis até o presente momento. Em uma palavra, senhor presidente, o luminoso voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado. Para nós do Movimento Brasil Sem Aborto, nós, evidentemente, numa democracia, não há o que discutir numa decisão da Suprema Corte do nosso país. Essa decisão está tomada, ainda que contraria os nossos princípios, aquilo que nós vimos defendendo durante todo esse tempo, que é a defesa da vida desde a fecundação. Portanto, a nossa concepção é de que nos embriões existe vida e que, portanto, a pesquisa com células-tronco embrionárias, ela constitui, sim, uma violação da vida, no nosso entendimento, e nós vamos continuar a nossa luta em defesa da vida, junto com todos os movimentos pró-vidas do Brasil. Certamente foi a reafirmação do Supremo do que o Congresso Nacional havia decidido. Isso é uma aposta de que a ciência pode avançar, deve avançar e que os cientistas brasileiros têm que ser livres para tentar. Porque nenhuma pesquisa científica ela tem resultados imediatos. Todas as pesquisas precisam de estabilidade científica, financiamento e liberdade para serem testadas. É isso que a decisão vai permitir, que a comunidade científica avance no teste das pesquisas com células-tronco. Durante o julgamento no Supremo e até hoje, 3 anos depois da decisão, cientistas e religiosos que se manifestaram no plenário e na audiência pública contra a utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas insistem no argumento de que esses estudos, além dos problemas éticos, não trazem bons resultados. Um dos pontos que nós trouxemos ao debate foi justamente que as células-tronco embrionárias não são as mais promissoras do ponto de vista de um tratamento. Então, tanto que até agora, e muito recentemente, nós só temos 2 pacientes no mundo inteiro que estão começando a se fazer experimentos com célula embrionária. O grosso das pesquisas com células-tronco e com promessa de ter um efeito para a cura, ou pelo menos para a melhora dos pacientes, são ou as células-tronco adultas, que são aquelas que a gente tem no nosso próprio corpo, as células de cordão umbilical e, hoje em dia, também, e naquela altura já começou isso, e nós trouxemos isso ao julgamento, que são as células-tronco pluripotentes induzidas, que é um grupo de células que você modifica alguma coisa nos seus genes, para que ela comece a se comportar de um modo mais próximo às embrionárias.
né? Então, essas células é que hoje em dia o mundo inteiro investe mais nelas do que nas embrionárias, porque elas são mais promissoras do ponto de vista de um tratamento e não trazem os problemas éticos que as embrionárias trazem. Eu acho que também você trazer um excesso de esperança de cura, às vezes faz a pessoa não pensar que naquela situação em que ela está, ela também é digna e ela também pode ser feliz. É fácil falar e talvez nunca tenha precisado e puxa, por que o ser humano não pode ter esse livre-arbítrio de se achar algo, sei lá, imoral? Por que não fazer com ele próprio ou com o seu familiar? Então eu acho que é muito fácil para alguém ficar falando de um outro lado com informações muitas vezes errôneas, né, de um assunto que diz respeito à pesquisa brasileira, ao desenvolvimento da pesquisa. É uma possibilidade de melhora da qualidade de vida de uma pessoa que sofre de esclerose múltipla, distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica, amiotrofia espinhal progressiva. Acomete criança de 1 a 2 anos e ela passa a respirar no aparelho, a comer por gastrostomia desde essa idade. Então, assim, se você tem uma pesquisa que, claro, na minha situação, que é uma lesão medular, eu não passo o dia a dia, né, lutando contra a morte. É diferente, entendeu? Eu quebrei o pescoço, né, e a partir daqui, quanto mais eu trabalhar o meu corpo, não for sedentária, praticar esporte, melhor eu vou ficar de saúde. Né? Agora, uma pessoa que tem uma doença evolutiva desse tipo, assim, para ela sim é um direito à vida, sabe? É poder sonhar com a possibilidade de reverter o caso e não ter que pensar dia a dia se esse vai ser o dia da morte. Foi um marco, né, na história do Supremo de ter um debate público com cientistas, com pessoas que eram a favor, pessoas que eram contra, e que teve uma grande repercussão na opinião pública. Então foi muito importante porque a opinião pública teve chance de ouvir o que eram essas pesquisas, qual era a importância dessas pesquisas, desmistificar mitos, né? Por exemplo, se dizia que a gente ia arrancar perninhas e bracinhos de fetinhos, quando na realidade a gente só trabalha com embriões que sobram em clínicas de fertilização, que nunca vão ser implantados e que, se não for usados para pesquisa, eles vão para o lixo. O Grande Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.